a todos. Meu nome é Deise Garrido, estou aqui com a Camila Ruanca e com o professor Giuseppe, que vai fazer essa interação, essa palestra aqui para nós hoje. Nós somos aqui da FAUSP, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Nós ajudamos na coordenação desse SIG, que a gente chama de SIG, de Coordenação Geral de Saúde Bucal. E o tema nosso hoje vai ser periodontia na atenção básica, até onde podemos chegar. Como eu comentei, o professor Giuseppe é aqui da FAUSP, ele é graduado em odontologia na Universidade de São Paulo, onde ele também fez mestrado, doutorado em luvidocência, e ele atuou sempre na área de periodontia. Ele fez a carreira acadêmica dele completa aqui na Universidade de São Paulo, atuando dentro da área de pesquisa em periodontia, doenças periodontais, medicina periodontal, diabetes, estética periodontal, e atualmente ele se dedica à pesquisa na área de implantes e regeneração óssea. O professor Giuseppe, ele é professor titular e atualmente ele é vice-diretor aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, na gestão 2021-2025. Professor Giuseppe, seja muito bem-vindo aqui no nosso SIG. A palavra é sua, e aí a gente fica aqui no suporte, a gente vai fechar a nossa câmera, aí você vai ficar só com a apresentação, tá bom? Seja bem-vindo. Deise, Camila, muito obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui nesse ciclo de conferências patrocinado em colaboração com a Coordenação de Saúde Bucal e a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Tá? Para quem entrou agora, a Deise tinha orientado que a gente vai fazer desse momento um momento pouco diferente. A gente não vai fazer uma aula tradicional de periodontia, porque afinal de contas são todos aqui dentistas formados, mas o intuito é fazer uma apresentação interativa. O que a gente mistura um pouco de uma apresentação formal com a possibilidade de uma interação ao vivo com aqueles que estão presentes aqui na sala. Então, como foi orientado, aqueles que quiserem, a qualquer momento, tirar dúvida, me interromper e questionar, fiquem totalmente à vontade. Isso vai ser feito através da mãozinha aqui embaixo, basta clicar na mão, que tanto a Camila como a Deise vão moderar isso, ou através do chat, vocês podem mandar perguntas que, conforme as perguntas forem acontecendo, elas também vão moderando e elas vão me interrompendo e fazendo as perguntas. Então, o objetivo é que a gente tenha uma atividade mais dinâmica e não aquela atividade clássica onde a gente tem apenas um palestrante falando durante 40, 45 minutos e, ao final, a gente pega e tem algumas perguntas. Eu acho que a atividade com a possibilidade de interação, ela fica muito mais rica e dinâmica. Então, dessa forma, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ir para os slides. Para mim, o slide está aparecendo. Deise, caso não esteja aparecendo, você me avisa, por favor. Está aparecendo sim, tá? Então, tá bom. Então, formalmente, eu quero agradecer muito o convite para participar desse SIG, né, onde a gente tem uma colaboração que tem dado que tem dado uma visibilidade para ambas as instituições, não apenas a Coordenação Geral de Saúde Bucal, mas para a Faculdade de Odontologia, aonde, através do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas da Faculdade de Odontologia, que é coordenado por mim, mas eu faço apenas uma coordenação administrativa, eu gostaria de destacar o incentivo e toda a dedicação de um docente do nosso programa, que é o professor Marcelo Bonecker, que está aqui, que tem uma atividade junto com a pós-graduação, onde procura fazer uma interação entre a pós-graduação e um serviço à comunidade, um serviço aos dentistas, não só à comunidade de pacientes, mas um serviço aos profissionais, aonde a gente tenta transformar tudo aquilo que a gente faz em termos de ciência para ações efetivas junto aos profissionais da odontologia e auxiliares,
técnicos de saúde bucal e assim por diante. Então, eu não poderia deixar de mencionar o nome dele, né? Não está passando, deixa eu ver. E, claro, ela ainda não conseguiu entrar, mas eu gostaria muito de agradecer a nossa coordenadora nacional de saúde bucal, a doutora Doralice Severo da Cruz, que ela é uma entusiasta desse projeto e que tem dado todas as condições para que a gente tenha uma parceria que traga muito benefícios a toda a comunidade de saúde bucal desse Brasil. Então, muito obrigado, Doralice, por todo o seu incentivo. Antes de começar, eu não posso deixar de declarar, eu tenho que declarar meu conflito de interesse, segundo as normas, onde eu recebi honorários para pesquisa, ou palestras, ou consultorias, nos últimos anos das seguintes empresas que estão aí colocadas. Quando me chamaram para falar sobre atenção primária, né, a atenção primária é um tema que é muito importante para qualquer profissional que atua na área de saúde, né? A atenção primária, segundo a definição que vocês estão vendo aí na tela, ela é a base de uma boa atuação profissional, né? Muitas vezes a gente, mesmo na faculdade, mesmo nos congressos e em simpósios, etc., a gente vê os nossos profissionais, em grande parte, muito preocupados com áreas da odontologia, que são importantes e estão aí no mercado, mas que, em última análise, a gente percebe que elas existem ou elas são valorizadas porque, infelizmente, parece um contrassenso, a atenção primária foi negligenciada em algum momento naquele paciente, naquela comunidade. Então, quando a gente fala em atenção primária, e essa definição ela traz de maneira muito clara do que se trata, eu gosto de destacar que, dentro desse conceito, a gente sempre tem que pensar a atenção primária no âmbito individual e coletivo. E eu gosto de destacar isso porque, quando a gente fala em periodontia, e eu vou falar da periodontia porque é minha área de atenção, mas de estudo, mas isso vale para as outras áreas da odontologia, a gente sempre tem que pensar no paciente quando a gente está lidando ele individualmente ou quando o serviço de saúde, o serviço odontológico tem a possibilidade de atuar coletivamente. E eu acho que uma coisa não elimina a outra. A gente tem que sempre pensar em atuar dessas duas formas, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, quando a gente fala em atenção primária, né? E é evidente que, quando a gente fala de doenças periodontais ou da área de periodontite, e a gente vai falar de algumas coisas recentes que mudaram em relação à nossa área, mas, basicamente, a gente tem as duas grandes doenças relacionadas aos tecidos periodontais, que é a gengivite e a periodontite. A gengivite, como todo mundo sabe, é uma inflamação dos tecidos de proteção, né, os tecidos gengivais ao redor dos dentes, e que, uma vez tratada, ela volta totalmente à normalidade, sem nenhuma sequela, sem nenhuma questão que tenha causado algum problema aos tecidos de sustentação dos dentes. Já a periodontite, aquele paciente que é acometido pela periodontite, o processo inflamatório, ele, em algum grau, ele levou à destruição dos tecidos de suporte do dente. E, uma vez tratada, né, a gente consegue interromper a progressão da doença. Mas, infelizmente, quando se trata de periodontite, apesar de tratamentos avançados existirem, regenerativos, etc., mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o objetivo principal é tratar no sentido de parar o processo inflamatório, parar a destruição. Resolver as sequelas fica para um outro momento do tratamento da doença periodontal e que não está relacionado
a atenção primária. Ela não deixa essa atenção primária em outro momento, mas ela não é o que no dia a dia de um consultório, de um clínico geral, de uma área que trata os pacientes do sistema público de saúde, que seja o foco principal. Tá? E a gengivite aqui, né, só um close, não deixa de ser, aqui fica muito evidente a presença do biofilme, da placa bacteriana, causando esse processo inflamatório, um processo inflamatório localizado aqui na papila, no sulco gengival, ao redor dos dentes, dando esse edema, esse processo inflamatório, e que, dentro do processo do nosso dia a dia, o sinal, e a gente vai falar um pouco mais para frente, é o sinal mais precoce é o sangramento gengival, né? Então, o sangramento gengival é algo que eu vou falar muito a respeito e que a gente tem que dar... Quando se fala de atenção primária, a gente tem que se ater muito a esse sinal, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, como estamos na área de saúde, a gente não pode falar nada, absolutamente nada, antes de falar do diagnóstico. O paciente que chegou à nossa cadeira, e aqui eu estou falando do ponto de vista individual, e eu vou falar do coletivo, como eu citei no começo, quando a gente fala do diagnóstico, ele é o momento inicial onde a gente tem que realizar esse diagnóstico para saber em que grau ou qual grau de doença ou em que grau os tecidos periodontais estão afetados para que a gente possa instituir o tratamento mais adequado para esse paciente. Tá? O diagnóstico, né, e recentemente, um pouco antes da pandemia, em 2018, houve um workshop mundial para discutir um novo sistema de classificação das doenças periodontais. Então, especialistas do mundo todo foram chamados para que a gente discutisse um novo sistema de classificação que fosse possível aplicá-lo de maneira geral e que todos falassem a mesma linguagem em relação ao diagnóstico da doença periodontal. O nosso grupo da disciplina de periodontia da Faculdade de Odontologia da USP se debruçou sobre o que foi publicado em relação a esse workshop e fizemos um e-book que eu estou mostrando aqui na tela, né, que é esse sistema de classificação, foi coordenado pela professora Marinela Roshausen, onde temos outros coautores, e aqui está o QR Code que vocês podem, é de livre acesso, está no repositório da biblioteca do Sistema de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP, então basta, através desse QR Code, vocês têm acesso, e é um manual que explica a classificação e tem um guia prático para aplicação no dia a dia da clínica odontológica, tá? Então, esse foi o workshop, eu sempre destaco, porque eu tive o prazer de ser convidado para esse workshop mundial, representando o Brasil dentro desse sistema de classificação das doenças periodontais, tá? E, basicamente, a gente definiu o que é saúde, o que é doença e quais são as doenças gengivais e periodontais. De uma maneira geral, isso aqui é apenas um resumo, eu não vou me ater a gente destrinchar toda a classificação, mas, basicamente, a gente definiu os tecidos periodontais em saúde, doença, e da doença gengivite periodontite, sendo a gengivite aquela que a gente tem a induzida pelo biofilme dental, certo? E as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme dental, que são, na verdade, condições que acontecem no tecido gengival e que não são aquelas causadas pelo acúmulo de placa bacteriana, que leva o processo inflamatório, que é o que normalmente a gente trata mais no dia a dia dos nossos pacientes. Já a periodontite, ela ficou definida, resumidamente, ela ficou dividida nas doenças periodontais necrosantes, onde foi classificado entre gengivite necrosante, periodontite necrosante, estomatite necrosante, né? A primeira,
ali a nossa famosa guna. Quando fala periodontite, a gente resume em puna. Então, são condições agudas, né? Temos periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Então, são doenças sistêmicas, tipo lúpus, líquen plano, que tem uma repercussão associada à gengiva, no tecido gengival, mas não está associado a um acúmulo de biofilme. E já a periodontite associada à doença, o acúmulo de de biofilme, ela, diferente do que acontecia antes, ela foi classificada em 4 estádios, né? Muita gente estranha, mas em inglês é stage, mas a tradução para o português não é estágio, a palavra correta é estádio. Então ficou estádio 1, 2, 3 e 4, né? Mas que na prática, com os alunos, etc., ninguém fala estágio, ficou estágio 1, 2, 3 e 4. Tem uma subdivisão que está em relação à extensão e distribuição, que é localizada, generalizada, e uma relação que a gente pode depois conversar, que é a distribuição molar incisivo, e o grau em relação à progressão, o risco de progressão, que pode ser lenta, moderada e rápida. Então, só comparativamente, a classificação para o diagnóstico, que é o primeiro passo que a gente vai tratar o paciente, a classificação que estava em vigor até 2018 é aquela proposta por Armitage, que dividia a periodontite entre crônica e agressiva, a complexidade em leve, moderada e severa, a extensão localizada ou generalizada e a progressão lento-rápida. O que mudou, basicamente? A classificação a gente não divide mais entre crônica ou agressiva, ela é apenas periodontite. Ela é estádio 1, 2, 3 ou 4. Em relação à extensão, ela pode ser localizada, generalizada ou aquele padrão molar incisivo. E a taxa de progressão está relacionada a graus A, B e C, né? Aqui, rapidamente, né, isso está naquele e-book que eu coloquei o QR Code, a gente tem aqui todas as características para a gente classificar essa doença periodontal em estágio 1, 2, 3 e 4, em termos de severidade, complexidade, distribuição e extensão e distribuição, o que eu vou aqui destrinchar para vocês, porque isso é importante entender e eu vou relacionar a atenção primária, tá? Já o critério primário relacionado à progressão, que pode ser direta ou indireta, e o modificadores de grau, que está associado, e a gente vai discutir um pouco mais sobre tabagismo e diabetes, que são os fatores de risco cientificamente comprovados em relação à doença periodontal. Existem outros indicadores de risco da doença periodontal, mas fatores de risco, aqueles que realmente estão associados a uma progressão, a uma piora do quadro da doença periodontal, e os dois cientificamente comprovados é o tabagismo e a diabetes, né? Agora, vamos para a clínica, né? Então, a gente diagnosticou, a gente hoje sabe que o diagnóstico é baseado nessa classificação em relação à doença periodontal. Volto a dizer, através daquele QR Code, vocês têm a possibilidade de acessar o e-book, vale uma lida, vale tomar conhecimento da forma que a gente classifica e como a gente entende, porque esta nova classificação, né, ela em si, ela já ajuda o entendimento do que está acontecendo com o nosso paciente e já direciona para um tratamento. Isso é muito importante e é um facilitador em relação ao tratamento das doenças periodontais, tá? Quando a gente fala de incidência, né, a gente fala assim, tá bom, professor Giuseppe, o senhor é da periodontia, fala de periodontia, mas a gente, no dia a dia, a gente vê muita cárie, a gente vê muita destruição dentária. Infelizmente, a cárie é mais prevalente, segundo os estudos, do que a doença periodontal. E olha que a doença periodontal é muito prevalente. Mas a cárie é mais prevalente ainda do que a doença periodontal, né? Só que
aqui, e qual que é a prevalência na população, né? Aqui, desculpa, não é incidência, prevalência. A prevalência da doença periodontal, da gengivite na população, chega a 90%. Veja, 90% da população brasileira tem algum grau de gengivite. Eu brinco com meus alunos que os outros 10% são os dentistas. Como a gente tem muito dentista no Brasil, né? Eu falo, por quê? Porque só os dentistas sabem escovar e passar fio dental e fazer uma higiene completa da sua boca. Então, o restante, em algum grau, apresenta um quadro de gengivite, tá? Agora, a gente começa a entender o seguinte: num sistema público de saúde, quando a gente atende esses pacientes, e não é só no público, é no consultório particular também, a gengivite, normalmente, ela é subnotificada, ou ela é subdiagnosticada, ou ela é até diagnosticada, porém, ela não é tratada, ela não é dada a devida atenção. Por quê? Aí a gente pode discutir várias razões. Primeiro, se o paciente não apresenta a queixa de algum problema relacionado à gengivite, a gengivite normalmente ela é deixada de lado no dia a dia dos consultórios, tá? Como a gente sabe que a gengivite não causa dor, o paciente convive com ela normalmente. Diferente da cárie. A cárie, a gente sabe que em algum momento ela causa dor. Em algum momento ela causa dor, ela causa destruição, ela causa desconforto, ela causa destruição do elemento dentário, ela tem um impacto estético maior, principalmente nos mais jovens, né? E a diferença fundamental é que, em um momento, ela dói. E o paciente procura o sistema, ele procura o profissional para o tratamento. A gengivite, quando o paciente não tem aquela gengivite exuberante, aonde ele chega ao consultório reclamando de maneira aonde a sua queixa principal é, por exemplo, o sangramento ou o mau hálito que a gente vai conversar, etc., é desconsiderada dentro de um tratamento. E isso, dentro da concepção de saúde, de atenção primária, é o primeiro erro que o profissional pode cometer. Por quê? Porque os trabalhos mostram que gengivite crônica não tratada, ela leva, no médio e longo prazo, a maior perda dentária em função de doença periodontal. Então, é o momento de intervir. E isso é importante. Giuseppe, Pois não. aproveitando que você tocou no assunto doença periodontal, né? Tem uma pergunta, ainda você não entrou, né? Mas tem uma pergunta já para ficar guardada aí para você, da Simone da Silva, perguntando a relação entre artrite reumatoide e doença periodontal. Tá, Então, vamos deixar existe, reservado. tá, mas é a Simone, né? Simone, guarda um pouco a pergunta, porque essa pergunta a gente pode deixar lá para o final. Eu vou chegar nas manifestações, nas condições sistêmicas relacionadas à periodontite. Então, guarda que eu respondo mais para frente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Então, veja, quando a gente fala desta prevalência, esse gráfico aqui, esse desenho é muito ilustrativo em relação ao que acontece. Quando a gente tem aqui esses 10 bonequinhos representando 100% da população, em relação à doença periodontal, em brasileiros dos 35 anos, né, e a gente, depois eu vou falar mais dos jovens, né, a gente diz o quê? Que 20%, né, geralmente não tem doença periodontal, tá? Aí eu já saí da gengivite, já estou falando de uma doença periodontal destrutiva. Os outros 80%, em
algum grau, tem doença periodontal destrutiva, que vai de leve, moderada, e chega como esses dois aqui representando aproximadamente 15, 14% da população, tem a manifestação mais grave da doença periodontal, que são aqueles pacientes que vão perder total ou parcialmente seus dentes em função de uma doença periodontal, caso ela não seja bem diagnosticada e tratada. Porém, veja, tentando olhar e aproveitar esse esquema de outra maneira, a gente tem que lembrar que vários fatores podem agir para que esse paciente, agora tentando fazer uma relação com o tempo, né? O paciente que hoje tem uma periodontite, uma gengivite, uma periodontite leve, se ela também, do ponto de vista da atenção primária, não for bem diagnosticada e tratada, ela pode evoluir e vai evoluir para uma forma mais grave. E se associar condições outras, como eu já citei, tabagismo, diabetes, ou outras condições sistêmicas, como a Simone fez a pergunta, artrite reumatoide, a condição periodontal fica muito mais, tem uma condição muito mais grave da doença periodontal. Tá? Então, essa gengivite, que é caracterizada por edema e sangramento, ela precisa e deve ser tratada. Se a gente tiver condição de todo paciente fazer esse diagnóstico precoce, e aqui na gengivite, a gente, do ponto de vista de atenção primária, preventivamente fazer o tratamento, a gente diminui muito o risco de esse paciente, caso tenha predisposição, ele evolua para uma doença periodontal destrutiva. Então, isso é muito importante. E aqui, né, eu destaco, voltando à condição clínica, isso aqui, o edema, infelizmente, não incomoda ninguém no dia a dia dos nossos pacientes. E digo mais, o sangramento também não, né? É comum, isso é na população em geral. Se você pergunta para qualquer pessoa, e mesmo nos nossos projetos de pesquisa que a gente avalia os pacientes e fala assim, sua gengiva sangra quando passa o fio dental ou quando escova os dentes, alguma coisa assim, fala, sangra. E o que você faz em relação a isso? Não faço nada, gengiva sangra. Gengiva é fraca. Então, existe um conceito na população que o sangramento gengival é algo absolutamente normal, né? Eu brinco com meus alunos e com os meus pacientes que, se fosse nas fezes ou na urina, no dia seguinte estava desesperado no médico, né? Ninguém vai ao banheiro e faz xixi e fala assim, sai um pouquinho de sangue, sangra, de vez em quando sangra, né? Depois passa, sangra outra vez, e isso é considerado normal. Agora, infelizmente, do ponto de vista bucal, o sangramento, que é o sinal mais precoce e que o paciente identifica, ele leva como normal. Então, do ponto de vista de atenção primária, no individual e principalmente na abordagem coletiva, o sangramento espontâneo, melhor dizendo, o sangramento, quando acontece de qualquer forma, seja no uso da escova, do fio dental, ou até aqueles que têm um sangramento exuberante que acontece de maneira espontânea, veja, isto tem que ser alertado, né? No sistema de saúde, no consultório, etc. Muitas vezes a gente tem cartaz mostrando o açúcar, o alimento, a necessidade de higiene, tudo, muito relacionado à cárie, que é importante, mas se você também puder fazer um cartaz onde você alerta para o sangramento,
Sangramento é igual a gengiva doente, algo simples, direto, você já está começando a educar. Isso tem que ser na sala de espera, tudo, e no ambiente do atendimento do consultório. Porque, veja, aquele paciente que vem tratar cárie, onde a queixa principal dele seja a dor, seja o problema da doença cárie, né? Dificilmente, até pelos dados que eu mostrei de prevalência, dificilmente ele não vai ter gengivite. Alerta da gengivite. Isso é um processo constante. Isso é um processo de motivação que ele não acontece apenas uma vez, né? Ele tem que ser estimulado toda vez. A motivação desse paciente, ele tem que acontecer, se possível, de maneira constante, né? E a periodontite, claro, a periodontite você já tem uma destruição maior. Ele vai exigir um tratamento um pouco mais diferenciado. Porém, da mesma forma, a periodontite tem o sangramento. Ela pode ter outros fatores que a gente vai colocar aqui, mas o sangramento é comum. Então, esse fator, ele precisa ser muito bem, deixar muito claro para os pacientes, tá? Porque, veja, a gente tem que dar para o paciente uma informação que ele saiba que aquilo acontece no seu dia a dia. Porque, volto a dizer, a questão da doença periodontal não ter dor, né, ela dificulta o processo de motivação desse paciente. Como nesse caso. Esse caso compareceu ao consultório, esse paciente perdeu esse incisivo central sem cárie. Nunca sentiu dor. Ele simplesmente extraiu esse dente com a mão. Vocês imaginam, chegou com esse dente na clínica odontológica com a mão. Nunca sentiu dor. A doença avançou tanto que houve toda a epitelização do alvéolo e o paciente sentiu, tirou com a mão, quando mordeu uma coisa mais dura, o dente se deslocou e ele chegou. Veja, quando chegou à clínica, já nem sangramento tinha, porque o alvéolo já estava todo epitelizado. Então, essa questão associada à dor nos nossos pacientes, ela realmente dificulta. Então, o sangramento é algo que a gente tem que abordar de muito claro, porque é uma coisa que o paciente, ele sente. Esse paciente que chegou com sem esse elemento dentário, a gente falou, mas o senhor não teve sangramento? Ah, teve, mas a gente nunca liga, sangramento acontece. E aí vem uma série de justificativas que o paciente não é levado a fazer nenhum tipo de tratamento. Professor Giuseppe, colaborando aí com a sua fala, a Jaqueline, ela comenta o seguinte, que a maioria dos pacientes só dizem que tem sangramento quando perguntamos. E aí a Maria Angélica, ela comenta também assim, que na rede pública você educa e não há cooperação, pelo menos no meu caso, oriento e não adianta. Você raspa, deixa uma beleza, orienta. Quando volta está tudo sujo de novo. Olha, eu não posso deixar de concordar que isso é um fato. E olha, eu já trabalhei muitos anos na rede pública, hoje eu trabalho na rede privada também, no meu consultório privado, e olha, eu vou dizer para vocês, isso não é um privilégio da rede pública. Na rede privada também, porque todos são, em última análise, pacientes, né? Os fatores socioeconômicos, eles influenciam na doença periodontal? Sim. Em alguns aspectos, quanto mais as pesquisas mostram que quanto menor a condição socioeconômica, mais doença periodontal tem, isso é fato, porque a doença periodontal ela é multifatorial, e isso também está associado à adesão ao tratamento, entendimento do tratamento. Agora, o que a gente não pode abrir mão e a gente não pode deixar de fazer é
sempre tentar motivá-los. Não tem jeito, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente desistir, se o profissional de saúde desiste, quem dirá nossos pacientes? Porém, eu acho que a gente tem que ter estratégia. E aí, cada um, dentro do seu sistema de saúde, das condições colocadas, a gente tem que sempre procurar caminhos para que a gente possa atingir o paciente, né? Por isso que eu disse, a motivação, você dá uma condição para ele, falando que o sangramento existe, que ele pode perder os dentes e que é importante, isso é parte, eu sei que muitas vezes parece cansativo, mas não tem outra forma. A gente tem que procurar estratégias para fazer isso. Então, como todos sabem, o acúmulo de placa bacteriana é a causa principal. E olha, falando aqui, criando a minha resposta anterior, né? Veja, a verdade é que escovar os dentes, a gente vai falar de controle, escovar os dentes é difícil. A gente brinca, existe um trabalho que mostra que só quem consegue escovar os dentes de maneira bem próxima à perfeição são cirurgiões dentistas. A população, no geral, ela não consegue controlar a placa bacteriana de maneira adequada. Então, e isso associado com idade, coordenação motora, adesão e outras questões que estão envolvidas nesse processo de higiene bucal, realmente não é fácil, né? Porque nunca esqueçam, culturalmente, os hábitos de higiene bucal na população brasileira não é um hábito. O que é um hábito na população brasileira? Tomar banho. O brasileiro, independente de condições externas, estresse, desemprego, relacionamentos, etc., sempre toma banho. Por quê? Porque é um hábito. Escovar os dentes, passar fio dental, ou seja, higiene bucal, não é um hábito na população brasileira. Então, o que não é um hábito precisa ser sempre motivado e remotivado para que a gente possa eliminar a placa bacteriana e que essa seja compatível com saúde, né? É claro que a questão do tártaro, do cálcio, precisa ser eliminado, sem dúvida nenhuma, porque ele favorece o acúmulo mais de placa bacteriana. E, como eu disse, toda vez que, além do acúmulo, o paciente que tem histórico de fumo e ou diabetes, ele precisa ter uma atenção redobrada em relação aos cuidados periodontais, porque esses pacientes, eles têm um risco muito mais elevado, de fato, de perder os dentes, né? Quais são os sinais de alerta? Como eu disse, o sangramento gengival. Sangramento gengival, volto a dizer, ele não pode, ele é o link entre a doença entre o diagnóstico e a motivação com o paciente, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente cora a placa bacteriana, mostra a placa bacteriana para ele, ele vê tudo azul, ou tudo verde, ou tudo vermelho, você ensina ali. Mas quando você fala o sangramento tem uma relação de doença. Você fala, olha, o sangramento é doença, o sangramento está errado. Existem trabalhos de qualidade que mostram que entre você corar a placa bacteriana do seu paciente e falar e mostrar o sangramento é muito mais efetivo do que você corar a placa bacteriana. Retrações gengivais em termos de estética, mobilidade dentária, o inchaço, isso tudo são elementos que você pode e deve mostrar para o paciente para que ele, dentro do processo de motivação, você mostre para ele o problema e você tente ter a adesão dele ao tratamento para que ele tenha uma solução melhor em relação ao controle de placa bacteriana. Mau hálito. Mau hálito é
muitas vezes, eu vou confessar aqui para vocês, que tem pacientes que eu nem diagnostico um mau hálito tão evidente, tão característico de uma doença periodontal, mas eu falo que o paciente tem mau hálito. Nossa, você está mentindo para o paciente? Não, talvez eu esteja, vamos dizer, pintando com cores mais fortes. Porque, às vezes, a gente, apesar de eu ter falado muito de sangramento, a gente fala de retração, dependendo do paciente, isso fica muito fora do seu dia a dia, né? Uma coisa que eu aprendi há muitos anos, né, de maneira indireta, quando eu fazia muito trabalho de relação entre doença periodontal e questões de obstetrícia nas mulheres, etc. Eu vi uma aula de um ginecologista que ele falava para as clientes, onde a cliente ela tem que conhecer seu corpo. Então ele falava, ó, você tem que pegar um espelho e conhecer a sua vagina, assim como nos homens, etc. Então, você tem que conhecer. A boca é a mesma coisa. A partir do momento em que você pega um espelho, coloca para o paciente avaliar e você mostra para ele, você fala assim, conheça a sua boca. Porque também existem trabalhos que mostram, olha que dado interessante, que o paciente, ele pega a escova, coloca a pasta, coloca dentro da boca, esfrega os dentes, ele não abre a boca, ele não está concentrado naquele ato, ele faz aquilo automaticamente, tanto que ele sempre escova bem as mesmas áreas e deixa de escovar sempre as mesmas áreas, e aquilo se torna automático. Então, dentro do atendimento e dentro dessa atenção primária, você tem que fazer o paciente conhecer a sua própria boca. Parece uma coisa absolutamente simples e corriqueira, mas não é. Você coloca o espelho na boca do paciente, afasta e mostra. Tira a placa bacteriana com a sonda, mostra para ele, né? Eu, às vezes exagero, eu tiro a placa bacteriana com fio dental e peço para ele cheirar. Ele fala, nossa, que cheiro ruim. Eu falo, então, é sua boca, precisa limpar. Ou seja, você tem que criar estratégias para conseguir a adesão desse paciente à higiene bucal. Isso é fundamental, né? E a literatura está vasta em relação a isso, que o meio mais efetivo do ponto de vista individual, qual que é? Espelho na cadeira. Você pode ter um filme, como eu disse, você pode ter um cartaz, você pode ter uma série de outros elementos que ajudem a passar informação. Mas do ponto de vista individual, é o paciente sentado na cadeira com o espelho na mão que você motiva ele de maneira adequada, né? E claro que na doença periodontal, ela também, em função de retração gengival, pode levar a você ter hipersensibilidade dentinária em relação às retrações gengivais. Então, nesse caso, às vezes o paciente procura, né, ele pensa que está com cárie, que ele tem alguma coisa, mas ele não tá ele não tem uma cárie. Ele tem, na verdade, retrações em relação à doença periodontal. E aí você, em função aí da dor, você talvez consiga motivá-lo às condições boas de higiene, por quê? Aí a gente volta a fazer um paralelo com a cárie. Ele tem dor, ele tem uma queixa, talvez esse paciente fique mais aderente ao tratamento, né? Então, a gente precisa ter, dentro da atenção primária, uma modificação comportamental. Isso é fundamental. Não é simples, é difícil, porque varia de paciente para paciente. E isso a gente tem que entender no nosso dia a dia, e é muito complicado. Vocês imaginam o paciente que e volto àquela questão da Jaqueline, que é difícil, Jaqueline. Você veja um paciente que ele tem condições de vida, vamos chamar assim, no geral, com uma série de outras necessidades importantes na vida que precisam ser colocadas, e ele chega e você fala assim, olha, você precisa de melhorar a escova, higiene, passar fio dental, etc, tal.
não é fácil, mas não tem jeito, né? Eu brinco, a gengivite e a doença periodontal são as doenças mais fáceis de prevenir. Porém, por outro lado, são as mais difíceis de você ter adesão do paciente, né? Então, isso é esse binômio que a gente tem que saber administrar no nosso dia a dia, né? Giuseppe, Pois não. você viu da Jaqueline, né? Pelo que eu entendi aí, que você respondeu da Jaqueline. Sim. A Tônia, ela comenta assim, ó, realmente os pacientes aderem melhor às orientações quando colocamos um pouco de medo. Claro que devemos acolher, mas é uma técnica válida, o importante é manter a saúde bucal. E depois, eu acho que você não sei se você vai comentar isso agora, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre gestante, né? Eu Depois, posso sobre a explicar doença periodontal e a gestação, como lidar com os desafios do tratamento das gestantes com doença periodontal dentro da atenção básica? Pergunta ótima. Vou guardar com a arte também, já vou passar rapidamente pela higiene, daí a gente chega nessas duas perguntas, tá bom, Deise? Higiene bucal adequada. Higiene bucal não tem mistério, todos nós temos escova, higiene interdental. Ponto. Isso é o básico, certo? Escova, cerdas macias, certo? E higiene interdental, seja fio dental ou escova interdental, né? O fio dental, a gente sabe de todo o desafio motor, etc., para usar. Hoje a literatura mostra que você pode substituir o fio dental pela escova interdental. Mas a escova interdental, infelizmente, ainda no nosso país, ele tem um custo que é alto para uma série de pacientes. Então, a gente tem que lidar com essa questão também. Perguntam muito sobre enxaguatórios. Enxaguatórios, eles são bons? São. Ah, não serve para nada? Isso é mentira. A literatura mostra que eles são bons, mas tem uma diferença fundamental. Enxaguatórios, eles não tratam a doença. Eles ajudam a manter a saúde. Essa é a diferença fundamental. Então, o paciente que tem gengivite, que tem periodontite, entrar com enxaguatório, jogando dinheiro fora... Pelo amor de Deus. Pois não? Acho que a pessoa abriu sem querer aqui o microfone. Então, o enxaguatório para tratar doença não são absolutamente nenhuma. Agora, o enxaguatório, o paciente saudável, ele tem saúde dos tecidos periodontais, e daí você usa o enxaguatório, ele ajuda a manter a saúde. Essa é a grande diferença. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso. Apesar disso ser provado cientificamente, existe também um outro lado da literatura que mostra que os pacientes, quando passam a usar enxaguatório, se eles não são muito bem instruídos, eles querem jogar a responsabilidade para o enxaguatório e eles negligenciam o quê? A escova e a higiene interdental. Aí não dá certo, porque ele não consegue simplesmente, sem a ação mecânica da escova ou da higiene interdental, manter o paciente em estado de saúde. A gente pode discutir isso se tiver mais perguntas. E métodos auxiliares, escovas elétricas e outras condições que existem no mercado, eles pode ser lançado mão quando a condição básica de escova de fio dental ou interdental não está auxiliando ou não está conseguindo ter o efeito para aquele paciente. Então, o paciente que tem condição, né, ele pode tentar ser indicado a esse paciente um meio auxiliar, como uma escova elétrica, seja ela qual for, para tentar melhorar isso, entendeu? Mas, por outro lado, as escovas elétricas ainda no mercado, para uma grande parte da população, ela é proibitiva, né? Ela não é um investimento que a população tenha acesso. Então, basicamente é isso. Mas isso nada mudou. Não adianta. A gente tem o básico, escova e higiene interdental. Giuseppe, Eu?
Tem duas questões aqui interessantes. Uma eu vou até falar, complementando o que você está falando. A Laís, ela fala assim, sobre os fios dentais com haste, ajudam crianças e pacientes com dificuldades motoras, se você recomenda, se você indica. E a Edilma, ela coloca uma questão aqui bem interessante, que ela fala que ela trabalha no sistema prisional de Recife, por sinal, no município de Igaraçu, e lá no sistema prisional, muitos não têm escova e pasta de dente. É muito difícil controlar os cuidados de saúde bucal, e ela faz ações educativas, mas o básico não temos para entregar para eles, que é a escova e pasta. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta da haste, etc., eu acho que tem um conceito, foi bom lembrar que tem um conceito que é muito importante. O conceito de controle de placa bacteriana é o controle de placa bacteriana compatível com saúde. Por que eu digo isso que é importante? Porque o controle ele tem que ser individualizado. Porque senão a gente quer que todo mundo escove e passe fio dental do mesmo jeito, mas cada paciente tem uma resposta à placa bacteriana. Então, veja, existem pacientes, no meu consultório particular, e quando eu tratava no sistema público, que chegava no consultório com placa bacteriana. Mas quando eu fazia o exame clínico, ele não tinha sangramento, ele não tinha edema, ele não tinha uma resposta àquela presença de placa bacteriana. É claro que, no ponto de vista de motivacional, eu sempre falava assim, olha, melhor aqui, melhor ali, mas eu não bati um carimbo naquele paciente e falava assim, tá tudo errado e você tem que melhorar. Não, você tem que aproveitar o que o paciente tem de bom. Tem paciente, vamos exagerar aqui, que vai chegar com arroz e feijão na boca no seu consultório, entendeu? E não tem o quê? Repercussão clínica periodontal, não tem sangramento, não tem nada, apesar de, entre aspas, ter uma boca suja. Será que aquele paciente, ele precisa ser massacrado em relação ao controle? Não. Talvez ele tenha uma condição que ele seja, entre aspas, mais resistente à doença periodontal. Já tem outros pacientes que, com pouco acúmulo de placa, tem uma gengivite exuberante. Então, a gente precisa dosar. Voltando à haste, tudo que o paciente utiliza que venha facilitar o controle de placa bacteriana é bem-vindo, desde que ele não machuque e não tenha nenhum trauma no tecido gengival. Ele usa o fio dental com haste, está tendo efeito, deixa usar. Uma outra pergunta para os pacientes, né? Isso de uma paciente que tem condições de comprar, Waterpik. Eu uso, não serve para nada, só para tirar resto grosseiro de alimento. Mas ele gosta, mas ele faz a higiene bucal com escova e fio dental e acrescenta, não mexa. Na verdade, em termos de saúde, de higiene bucal, a gente aproveita o que o paciente tem de positivo e modifica aquilo que não está dando certo. Entendeu? A gente evita querer começar todo o paciente do zero. Não, a gente tem que ver o que ele está fazendo, tá? Então, qualquer elemento disponível para ajudar, desde que seja efetivo para aquele paciente, é bem-vindo, né? Por exemplo, um dogma que tem, etc. O meu paciente usa palito de dente. Palito de dente, a gente pode até questionar do ponto de vista de comportamento social se o palito de dente é aceitável ou não. Mas do ponto de vista de remoção de placa bacteriana, acreditem, palito de dente tem literatura que dá evidência muito sólida de que ele remove placa bacteriana. Se tem, por acaso, um paciente que usa, não é aquele palito de dente para ficar mastigando, mas usa um palito de dente, como tem no mercado alguns, que remova, o jogo está ganho. Está ganhando, está removendo placa bacteriana, para que eu vou tirar o palito de dente do paciente? Tá? Agora, para a pergunta do sistema penitenciário, ou para qualquer outra condição onde o paciente não tem nem uma escova de dente para usar, usa um pano. Pano limpo e seco. Um pano, pode ser uma gaze, mas eles não vão ter gaze. Tem um pano, etc. Passa o pano nos dentes.
não dá retração gengival, porque se ele usar muita força, vai doer e vai retrair, então ele para antes de retrair, mas quando não tem nada, usa um pano. Um pano limpo, evidentemente, se for possível, mas um pano, esfrega os dentes entre o pano. Ah, e o fio dental? Veja, o mundo não é perfeito. É claro que eu gostaria que ele também tivesse fio dental, mas se não tiver o fio dental e não tiver escova, o que eu posso usar? Um pano. Usa um pano. Não tem problema nenhum. Entendeu? Pano nos dentes. Ensina a usar o pano. É melhor e ele vai ter um bom controle de placa nesses dentes tão igual se ele tivesse uma boa escova de dente. Às vezes a escova de dente eles não têm e não pode, porque a escova de dente eu sei que vira uma arma, pode virar um estilete, afiado, etc. Então eles não têm. Usa um pano. Um pano resolve, ou ajuda muito. Tá? Em termos de tratamento, no sistema, em termos de atenção primária, o tratamento, né? Eu estou aqui com um slide de uma raspagem, né? A raspagem manual continua sendo o standard de tratamento periodontal no sentido de remoção de tártaro, etc. Mas a gente também sabe, isso tem sido divulgado muito, e existem também trabalhos que mostram isso, que o instrumento manual, ele além do processo de habilidade, de empunhadura, de afiação desse instrumento, de manutenção desse instrumento, etc., muitas vezes, no serviço público, etc., a gente não tem as condições ideais para manter esse instrumento da maneira adequada. Se possível, utilize o ultrassom. O ultrassom, bem utilizado, ele é tão bom quanto o instrumento manual. E ele, do ponto de vista de rapidez e de curva de aprendizado, no sentido de você saber usar o ultrassom, ele é muito infinitamente mais fácil do que um instrumento manual. Né? Então, o ultrassom, para remover placa, etc., ele é efetivo e rápido. Então, existem trabalhos que mostram que com ultrassom você consegue. O paciente que você atenderia com instrumento manual em 1 hora, nessa 1 hora você consegue atender em condições semelhantes de 3 a 4 pacientes. Então, o ultrassom, sempre que possível, dentro do sistema, quando a verba permite, etc., é melhor você investir para o tratamento da doença periodontal, para a remoção de placa e cálculo no ultrassom, do que nos instrumentos manuais. Tá? E só para terminar aqui, né, isso talvez fique para um outro momento, né, um outro SIG que a gente pode fazer mais para frente. Tudo que a gente falou para a doença periodontal, a gente tem que entender que vale, em parte, para as condições periimplantares, porque a periimplantite também é uma realidade da nossa população, porque mesmo a população tem tido cada vez mais acesso a implantes, e implantes estão sendo instalados nos nossos pacientes, e os implantes estão sujeitos à doença periimplantar. Então, eu já deixo aqui o QR Code, quem quiser ter aqui acesso, também a um trabalho que foi feito pela disciplina de periodontia lá da Faculdade de Odontologia da USP, onde eu sou, junto com o Cláudio Panucci e a doutora Isabela, os autores. Também tem um manual falando muito em detalhe sobre o tratamento, diagnóstico das condições periimplantares. Tá? Então, eu queria aqui agora voltar para a questão das perguntas, né, da artrite reumatoide e da gravidez, né? A artrite reumatoide é a primeira condição sistêmica desde a antiguidade que está relacionada com a doença periodontal. Classicamente, essa é a condição mais estudada desde a antiguidade em relação à doença periodontal e condições sistêmicas. Por quê? Porque
a artrite reumatoide, ela tem uma característica que atinge as articulações do paciente e que, biologicamente, o tecido conjuntivo das articulações, ele é o mesmo do ligamento periodontal. Tanto que, muito antigamente, o ligamento periodontal era também chamado, por um tempo, como articulação periodontal, que era a articulação do dente dentro do alvéolo. Por quê? A articulação, o ligamento periodontal, ele está relacionado, ele tem a mesma condição biológica das articulações no gerais. Então, o processo inflamatório que causa a doença, a artrite, ela também atinge os dentes. E o paciente que tem artrite reumatoide, ela tem mais perda dentária também. Então, todo paciente que tem diagnóstico de artrite, ele também tem que procurar o dentista para fazer prevenção e tratamento da doença periodontal, para que possa manter os dentes livres daquela inflamação causada pelo biofilme, para que ele evite a perda dentária. Tá? A outra pergunta sobre gravidez, né? Primeira coisa, que eu sempre falo, aí eu vou falar em gravidez no geral. Pelo amor de Deus, gente. Gravidez. Toda a grávida merece e deve ter tratamento odontológico. Não existe isso. Eu já dei muita aula nesse Brasil todo, que quando falar de gravidez, parece que gravidez, a mulher grávida, ela é um problema para a odontologia. Ah, ela não pode anestesiar, ela não pode tirar raio-x, ela não pode não sei o quê, não sei o que lá. Não é nada disso. A grávida, sim, ela tem condições de anestesia, ela tem condições de tomada radiográfica que devem ser absolutamente seguidas para a proteção da grávida e daquele nenê que está ali, sem dúvida nenhuma. Mas negar o atendimento, evitar o tratamento para a grávida, pelo amor de Deus, eu sempre brinco, imagina uma grávida que tem uma pulpite no 3º mês de gravidez, ela vai passar mais 6 meses com dor de dente? É para matar a grávida, o neném já nasce estressado, 6 meses doendo? Não. Ah, mas tem que anestesiar. Vamos anestesiar. Com o anestésico correto, da forma correta. Ah, mas precisa tirar um raio-x. Claro, protege adequadamente, tira o raio-x. Existem protocolos para fazer tudo. Então, eu sempre deixo essa informação, gente. Pelo amor de Deus, paciente grávida é um paciente que precisa e deve ser tratado, até para ela ter uma gravidez tranquila. Entendeu? E em relação à doença periodontal, né, existem as duas vias. Existe a mulher grávida, aonde ela tem uma condição que a gravidez leva a uma condição pior do problema periodontal, e ao contrário, a doença periodontal pode levar a efeitos adversos durante a gravidez. Então, a primeira rota é a mulher grávida, em função da alteração hormonal natural da gravidez, ela piora a condição periodontal, se ela não controla o biofilme. Então, ela tem mais sangramento, ela tem mais edema, certo? Então, ela sangra com mais facilidade, principalmente quando vai aproximando do final da gestação. Então, ela precisa ter uma atenção primária muito efetiva para controlar esse processo inflamatório e ela não tenha efeitos outros em relação à gravidez, né? Agora, a gente tem que entender a grávida, né? Eu tenho um trabalho publicado com doença periodontal e gestação, né? Aonde existe um efeito comportamental também. Aquela paciente que tem a gravidez desejada, ou seja, foi programada, ela desejou, é aquela grávida que se cuida, ela sempre está bonita, ela está arrumada, ela se preocupa, etc. Naturalmente, essa mulher grávida, quando você motiva, você explica,
Em 1 minuto ela pega as condições, porque ela está se preservando e preservando seu bebê. Agora, quando você tem, muitas vezes, uma gravidez indesejada, numa condição, às vezes, socioeconômica ruim, etc., é aquela mulher que ela não se cuida, ela tem um desleixo com ela própria, etc., e naturalmente ela vai ter uma menor motivação para ter os cuidados de higiene bucal. Essas normalmente têm mais problemas e os dados científicos mostram isso, tá? Agora, o outro lado é verdadeiro. A mulher que tem doença periodontal, mas aí está mais relacionada à doença periodontal de moderada a severa, e está grávida, existe indicadores de risco que mostram que ela pode ter efeitos adversos na gravidez. E quais seriam esses efeitos adversos? Parto prematuro e, consequentemente, o bebê de baixo peso. Tá? Porém, isso foi muito estudado no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Porém, o que acontece? A gente não tem, no final, os trabalhos mais com uma metodologia mais bem feita, mostraram que essa relação é uma relação que pode existir, mas ela não é direta, tá? Então, o que eu falo? Apesar de a gente não poder dizer que mulheres que têm doença periodontal, mulheres gestantes que têm doença periodontal vão ter um efeito adverso, né? Eu falo, na dúvida, mesmo que a evidência não seja tão forte, é melhor tratar. Tá? Mas a gente tem que entender todo esse ambiente que a mulher está passando durante o processo de gravidez. Muito bom, professor José. Tem várias perguntas aqui, vários comentários. A Sabrina, teve até uma pessoa que perguntou, a Hillary falou sobre parto prematuro, mas você já esclareceu. Mas um pouquinho antes, a Sabrina fez o seguinte questionamento: um grande desafio na atenção primária, acredito que ainda seja o diagnóstico para assim termos o melhor tratamento individualizado. A realização da sondagem, periograma completo, parece difícil no dia a dia, de acordo com os profissionais, de acordo com a pesquisa que estamos fazendo aqui. Qual seria a sua sugestão para essa questão tão fundamental, até para saber quais casos ficam na APS e quais serão encaminhados para o CEL? E aí, só fazendo um comentário adicional aqui, José, a Doralice conseguiu entrar, só que ela não está como Doralice, ela está como, ela entrou, acho que com a conta de outra pessoa, ela está como Renato aqui, tá? Mas ela está aqui sim. Eu acho talvez ela não consiga, o microfone dela eu acho que não está habilitado. Ela vai ligar. Oh, muito bom. Tudo bem, gente? Desculpa. Tudo bom, Doralice? Vamos lá. Respondendo a pergunta, olha, Daisy, quem fez a pergunta mesmo? A Hillary, né? Enfim. Não, olha, a Hillary falou sobre gravidez e parto prematuro, foi a Sabrina. Então, Sabrina, eu concordo com você. A verdade é o seguinte, aquela condição onde a gente fazer um periograma, a gente tem que separar um pouco o dia a dia do consultório, da atenção primária, você falou, foi comentado alguma coisa de pesquisa, etc. Eu concordo com você, eu sou periodontista de formação, como a Deise falou no começo, tenho toda a minha formação em periodontia, porém, do ponto de vista prático, você fazer um periograma completo, isso é inviável do ponto de vista de tratamento de atenção primária. Então, a gente tem que usar indicativos outros para que a gente possa chegar... Às vezes, a gente não chega ao diagnóstico preciso, mas a gente chega próximo ao diagnóstico. Vamos tentar fazer uma relação. Eu não disse que a prevalência da doença da gengivite é 90% da população, e depois, conforme a gente vai caminhando para a periodontite, isso vai caindo, até chegar mais ou menos 15% daqueles que têm periodontite de moderada a severa. Ou seja, a gente pode inverter a lógica do diagnóstico. Se o sangramento e o edema é importante, primeira coisa, o paciente chega no consultório, você pega a seringa tríplice com ar e joga o ar na boca toda.
Sangrou, você já fez o diagnóstico de gengivite. Você não precisa nem usar sonda, através do ar. E você, como um profissional experiente, se não sangrar ou deixar de sangrar, você pelo menos vê o outro, que é o edema. Então, o edema e o sangramento, você faz o diagnóstico sem precisar da sonda. E aí, você tem que, na atenção primária, partir para um tratamento, inicialmente, inespecífico. Porque você vai ter oportunidade de fazer uma reavaliação depois nesse paciente, né? Ah, ô, professor, eu não tenho, eu vejo o paciente uma vez e não vejo mais. Então, ou ele não volta, ou ele volta mais para frente, aí você tem que se adaptar. Mas o diagnóstico, em função da prevalência, com a seringa tríplice ou com o visual, você consegue fazer. E aí, quando eu digo tratamento inespecífico, o que você vai fazer? O ultrassom, ou instrumento manual, mas de preferência ultrassom por causa da rapidez e da efetividade no tratamento, polimento, entendeu? Que você vai utilizar e vai fazer isso na boca toda do paciente, tá? Você já estará tratando 80% da população em termos de relação periodontal. Isso é preciso? Não. É uma estimativa dentro dos trabalhos que a gente conhece da literatura. Mas você já está, em termos de atenção primária, fazendo benefício para esse paciente. Aí, se ele não voltar mais, ou ele volta numa outra oportunidade, você pelo menos ajudou esse paciente. Certo? Agora, se esse paciente tem a oportunidade de voltar, e aí, se ele aderiu ou mais às condições, ao tratamento, à higienização bucal, você vai ter a oportunidade de fazer um segundo diagnóstico, a reavaliação para fazer um novo diagnóstico e ver em que estado está. E talvez você tenha que fazer mais ultrassom, e aí, se você identificar áreas onde existem bolsas mais profundas, etc., com a própria ponta do ultrassom, a gente tem que se adaptar. Eu conheço muita gente que fala assim, professor, eu não tenho nem sonda no meu ambiente de trabalho. Ah, você tem ultrassom? Mede a ponta do ultrassom. A ponta de ultrassom mede, em média, 10 milímetros. Você tem uma sonda. Ela é precisa? Não. Mas você consegue ver. Entrou até a metade, é 5 milímetros. Entrou mais do que a metade, você tem mais um pouco. Então, veja, às vezes a gente, né, como o Cortella faz, a gente tem que fazer com capricho. A gente faz com a melhor condição que a gente tem naquele momento. Então, existem condições que a gente pode adaptar, mas entendendo a prevalência da doença, a característica da doença e o que você pode agir, você se adapta, mas, em última análise, você sempre está fazendo o melhor para o paciente. Agora, se você trabalha num sistema onde você tem um controle desse paciente, você pode vê-lo uma vez, ele tem uma chamada de retorno depois de um tempo, ele retorna ao consultório e você tem um acompanhamento, tanto melhor. Aí você vai cada vez mais refinando o diagnóstico e conhecendo o paciente, né? Porque, nunca esqueçam, em termos de saúde, seja individual ou coletiva, o fator mais importante que a gente tem para conhecer os nossos pacientes é o acompanhamento. Então, isso é importante. José, falando aí em adaptações, um pouquinho antes, a Simone comentou que ela recomenda fita de sacola de supermercado para os pacientes usarem no lugar do fio dental. E aí uma outra pessoa comentou que a paciente dela usava fio de cabelo como fio dental. Olha, saindo um pouco do folclore, é claro que a gente, como profissional, a gente não vai indicar um fio de cabelo, né? Mas, dependendo, eu me lembro que quando eu fiz aquele estágio na tribo Xingu, né? Existiam alguns índios que usavam era uma planta que eles desfiavam e usavam como fio dental, né? Para quem não tem fio dental, aquilo era melhor que nada,
entendeu? Agora, eu acho que o princípio, se seja a fita de sacola como foi utilizada, é claro que no mundo ideal eu gostaria que todo mundo usasse fio dental ou fita dental, de maneira rotineira, efetiva, né? Porque lembre-se, a gente pergunta a muitos pacientes, usa fio dental? Ele fala sim, mas usa para remover resto de alimento. É o fiapo de manga, de carne louca que fica dentre os dentes, etc. Precisa ser removido? Ótimo, mas isso não é controle de placa bacteriana, né? Porque ele não está fazendo a, a remoção ou controle da placa bacteriana efetivo. Mas, dentro das condições que cada área, que cada lugar tem, as adaptações são bem-vindas. A única coisa que eu aconselho é que esse paciente que usa essa adaptação, peça para o paciente demonstrar para você, porque às vezes ele está utilizando, por mais bem intencionado que ele esteja tendo a intenção de fazer, não está sendo efetivo, né? Então a gente tem que adaptar de outra forma, ou até a adaptação que ele está usando pode ser utilizada e você só precisa ensinar, faça mais assim, melhore isso, entendeu? Lembra do que eu disse do conceito de que, olha, em termos de higiene bucal, a gente sempre aproveita o que de bom o paciente está fazendo. Giuseppe, se você me permite. Pois não. Primeiro, obrigada por essa aula maravilhosa que você está proporcionando para nós. E desculpa o atraso, né? Imagina. Foi um transtorno aqui no Ministério. Mas eu acho que o SUS, a pessoa que utiliza o SUS, ela não precisa chegar a ponto de usar um fio de cabelo ou um pedacinho de sacola de supermercado, né? Os municípios têm que entender que é necessário comprar o kit de saúde bucal. E também nós estamos iniciando uma compra grande, sabe, de kit de saúde bucal, né? Com a escova, o creme dental e o fio dental. Tanto o kit para adulto quanto o kit para criança. Essa logística de entrega desses kits, quando a gente faz uma compra centralizada, não é muito simples. Mas já foi feito anteriormente e será feito novamente. Mas me diga uma coisa, qual é a sua experiência com como é que vocês orientam os alunos para que eles orientem os pacientes a utilizar o fio dental? Eu não sei como é que é isso, sabe, na nossa rede. Eu estou aqui desde o dia 17 de janeiro, ainda não tive a oportunidade de conhecer toda a nossa rede, mas existe uma forma, né, de se orientar o paciente. E para que serve o fio dental? Porque é o que você disse. A maioria utiliza para tirar o que está incomodando entre os dentes. Mas não é isso que a gente deve orientar o nosso paciente no consultório. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, apesar que eu entrei tarde, não sei se você já comentei isso. Não. Doralice, eu acho que um ponto importante que você tocou aí indiretamente, e eu esqueci de comentar, e é muito importante, é o seguinte. Os hábitos de higiene bucal, eu já vou falar especificamente do fio dental, mas antes disso, os hábitos de higiene bucal, ele está muito mais relacionado a uma questão educacional, inicialmente, do que de saúde. Eu brinco que o kit de escova e fio dental, o kit de higiene bucal, ele deveria vir na cesta básica. Ele devia estar nas escolas, etc., porque é um processo de educação para se criar o hábito, o que é difícil, né? Países desenvolvidos tentaram, etc., não é simples, né? Eu tenho um exemplo que, isso é um exemplo da área médica, o paciente, às vezes, ele, para tomar um remédio para a vida, né? Para hipertensão, que é simplesmente abrir um blister, colocar um comprimido na boca e tomar,
ele esquece, ele erra horário, ele não toma direito, etc. E a gente está falando da possibilidade dele morrer, dele ter um AVC, etc. Tal. Você imagina escovar e passar o fio dental. Realmente é difícil, mas a gente pode desistir, porque os pacientes, eles aderem. Então, a questão, ela é educacional, e outra coisa que eu gostaria de comentar, sempre que possível, ela tem que ser familiar. Principalmente todo mundo que atende crianças e adolescentes no sistema, que tiver o paciente, dentro da possibilidade do local, seja através de atender os pais também, ou orientar os pais, o hábito de higiene bucal, as instruções de higiene bucal, quando possível, ela tem que ser colocada no ambiente familiar. Chame o pai, o acompanhante, a mãe, junto com o adolescente, junto com a criança, para dentro do consultório, ensine a criança a escovar os dentes, a passar o fio dental, que eu vou dar os detalhes agora. Porém, se tiver condições no ambiente de trabalho, não deixe o pai e a mãe lá na sala de espera. Aproveite, o tempo é o mesmo. Chama o pai, põe o pai e a mãe em pé ali, do lado, entendeu? E fale assim, olha, toda a família tem que escovar. Isso motiva todo mundo, entendeu? Às vezes, alguns vão aderir, outros não, mas a gente sempre tem que fazer esse processo. E o fio dental, respondendo sua pergunta, Doralice, ele tem que instruir o paciente que não é para usar o fio dental apenas para, como eu já falei, remover o resto do alface ou da carne que está incomodando entre os dentes. O fio dental, ele deve entrar, ele deve esfregar nos dentes, dentro da gengiva. Então, a gente coloca o fio dental e vai até lá embaixo e esfrega. E, do ponto de vista individual, não tem outra forma. Espelho na mão e mostrar para o paciente. Isso daqui não é científico, é só uma dica. Sabe o que eu faço? Eu pego e faço o fio dental na minha boca, na frente do paciente. Eu mostro para ele o que eu estou fazendo. Entendeu? Foi um meio que eu, Giuseppe, pelo amor de Deus, isso não é científico, hein, Doralice? Mas eu, Giuseppe, no meu dia a dia, achei que, para alguns pacientes, isso ajudava na forma, né? Agora, toma cuidado para não estar com a boca suja para você ver. Mas mesmo se tiver, você fala, tá vendo? Estou tirando aqui. Inventa alguma coisa, vai em frente. Eu não sei, quando a gente fala, ai, que boca suja, você acha que a gente deve usar esse termo para o paciente? Não Olha, confunde? Você acha que isso é uma bobagem? Olha, eu particularmente, eu não gosto, eu gosto de usar mais termos acessíveis, porém mais para o técnico, né? O boca suja, eu tenho pacientes que recebem mal isso, entendeu? Porque eu sempre falo que, apesar do paciente estar sentado ali na nossa cadeira, Doralice, ele está ali na nossa... Mas a gente não sabe, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, para quem trabalha comigo, a gente não sabe como foi o dia anterior daquele paciente, ou se é no final da tarde ou na tarde, a gente não sabe o que aconteceu. E, às vezes, Doralice, se você entrar com um termo aonde uma boca suja, aquilo para aquele paciente pode ser assim, a gota d'água que ele se sente a última das pessoas. Daí o que acontece? Você perde o paciente. É verdade. Entendeu? Então, eu prefiro, dentro da condição periodontal, eu prefiro utilizar o assim, como eu citei na aula, Doralice, olha, você está com mau hálito. O mau hálito, né, você, tem que tomar até cuidado e falar que você está com bafo, entendeu? O mau hálito, se não entender, você vai para o bafo, mas o mau hálito, normalmente, isso entende. Então, você indiretamente, você não agride, mas você usa um termo técnico que o paciente sente. E isso tem um impacto, porque ninguém gosta de ter mau hálito.
entendeu? Então, às vezes, indiretamente... É um lugar normal para você ouvir isso, né? Porque se o seu dentista não te avisa disso e não cuida de você, para você não ter, onde ele vai conseguir isso? Eu não gosto de, assim, pelo menos a orientação que eu dou, Doralice, eu não gosto assim, ó, nossa, parece um esgoto, olha que boca suja, olha não sei o quê. É uma agressão desnecessária, na minha concepção, viu, Doralice? Parece simples, né? Parece uma coisa que não tem muito impacto, mas tem, viu, Doralice? Eu já tenho, assim, alguns bons anos de profissão, então já tive várias situações que, né, ninguém ensina e a gente aprende na prática. Eu já tive a oportunidade de ver paciente chorando porque eu usei um termo que foi, que para nós parece uma bobagem, né? Nossa, que boca suja, mas que aquilo foi a gota d'água para que... e você perde o paciente. Então, eu prefiro sempre que possível utilizar termos mais técnicos. E, claro, adaptar conforme a idade. Por exemplo, adolescente. Adolescente com doença periodontal, gengivite, né? Você fala, olha, a doença... Adolescente não tem, né? Adolescente está no auge da vida, está entrando, você tem que ir para o aspecto social. Então, o mau hálito no adolescente é o que mata. Ele adere, etc. Entendeu? A criança não adianta ficar, tenho a bolinha, não sei o quê, né? Que o Marcelo Bonecker me desculpe aqui, mas na criança tem que estar a mãe junto até uma certa idade, tem que ter o pai, né? Porque são os heróis da criança. Tem que trazer os pais, porque a criança indiretamente vai repetir o que os heróis dele nessa idade, que são os pais, vão fazer. Então, você pegar, você fazer toda uma educação de higiene bucal com a linguagem apropriada, etc., apenas para a criança, né? E aí o pai está sentado, sem escovar os dentes, comendo, nunca escova, ele não vê o exemplo, na minha concepção e do que eu conheço da literatura, né? Não, vou confessar, não é uma literatura que eu veja com muita frequência, mas o que eu conheço da literatura, você perde muito disso, entendeu? Então, depois o Marcelo me manda aqui o WhatsApp para falar se eu estou falando alguma bobagem, viu, Doralice? Mas eu acho que é isso, viu, Doralice? Não, evitar termos, por mais que seja uma linguagem simples, que fuja muito de... Eu prefiro, vamos deixar assim, usar uma linguagem técnica simples, né? Do que uma linguagem que possa ter alguma possibilidade do paciente se sentir agredido ou diminuído por alguma condição, né, Doralice? Porque, às vezes, principalmente no sistema de saúde, o paciente ele já tem tantas condições que tem que lidar no dia a dia, e aí ele procura um profissional que deve acolher, e mesmo que muito bem intencionado, ele o diminui, que boca suja, nossa, mas que... É não falar o que você não gostaria de ouvir, né, José? Exatamente, então... É simples assim. Eu fico pensando, porque nós colocamos já, né, na rede equipamentos para até 3 especialidades. Eu não sei quanto que os gestores vão querer credenciar a periodontia, né? Mas são para municípios pequenos, sabe? Para município que tenha 20 mil habitantes ou menos, que é onde o povo brasileiro vive, né? Mais de 60% dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes. Então, é lá onde o povo vive. E nem todos eles vivem em boas condições socioeconômicas, né? Talvez estejam desdentados ou tenham muitos problemas periodontais. E aí é o que os nossos profissionais vão encontrar, né? Em breve, que vai aumentar muito o acesso das pessoas que vivem em municípios com 20 mil habitantes ou menos, né? E aí eu fico pensando aqui, qual a carga, né,
de tudo que a gente vai precisar ter, de educação permanente, de treinamento, a compra dos ultrassons, do jato de bicarbonato. Jato de bicarbonato, como é que está isso na literatura, Giuseppe? Ainda é isso que se usa? Ou se usa só o polimento sem o jato de bicarbonato? Acho que você já Olha, deve ter falado sobre isso. é assim, Doralice. Entre o jato de bicarbonato e o ultrassom, compre o ultrassom, porque o ultrassom faz o papel do jato no sentido de remover placa bacteriana junto com cálculo. Não há necessidade de comprar os dois. Não há Os dois aparelhos. assim, se você tem o jato facilita em relação ao polimento. Tá? Entendeu? O polimento, você tem a taça, você tem que ter o abrasivo para fazer o polimento, ele é mais demorado. Então, a gente, em termos de atenção primária, ultrassom em segundo jato. Se tiver os dois, porque quem tem ultrassom remove placa e remove cálculo. O jato fica para remover mancha. Tá? Mas o ultrassom já removeu placa bacteriana, Sim. entendeu? Então, agora, quem tem os dois, a gente faz o jato, faz o ultrassom, e o jato dá uma sensação melhor para o paciente ao final e remove as manchas que esteticamente, dependendo se é o paciente fumante ou que tem manchas, etc., ele se sente esteticamente tem um resultado que você pode também mostrar para o paciente e utilizar isso como um processo de motivação para ele manter aquilo limpo, etc., através da higiene. Agora, se você tiver problemas orçamentários, no sentido preciso, o ultrassom, invista no ultrassom e nas pontas de ultrassom do que no jato de bicarbonato. A Jaqueline está perguntando aqui: li que o jato é contraindicado para pacientes hipertensos. O que a literatura diz? Não, pode... Veja, o paciente que é hipertenso, certo? Ele é hipertenso, controlado ou não controlado. O hipertenso controlado, então, o senhor tem hipertensão, mas é controlado, toma um remédio, etc., pode usar bicarbonato, pode usar sem problema nenhum, não tem problema absolutamente nenhum. O bicarbonato não tem a capacidade de, num paciente que está controlado com medicamento pelo seu médico, o bicarbonato, uma sessão de bicarbonato não tem a capacidade de elevar a pressão ao ponto de ter algum problema maior em função do controle medicamentoso. O paciente que não é controlado, que é hipertenso, aí você tem que ver, você sabe que ele não está controlado, primeiro, você sabe que ele não é hipertenso, e se você sabe se ele não controla. Se ele não controla, veja, o uso do bicarbonato, do jato, ele não é contraindicado, desde que você tenha um sistema de aspiração bom, junto do bicarbonato, entendeu? Porque se você usa um bicarbonato, deixa todo aquele bicarbonato na boca do paciente, e a boca é altamente absorvida, ela absorve muito rapidamente, você pode ter. A literatura não diz isso de maneira muito evidente, entendeu? Você tem algumas coisinhas que alguns trabalhos falam assim, você pode ter, mas isso não é uma regra. Poder ter, às vezes, é um poder ali estatístico. É estatisticamente significante, mas clinicamente irrelevante. Exatamente. José, você pode repetir para... esqueci o nome dela aqui, cadê? Tem Tardini, que ela está falando de Porto Alegre, sobre o enxaguatório, que eu acho que você comentou, ela caiu e não escutou a informação. Tá. Enxaguatório é sempre uma pergunta que vem, né? A gente tem muitos enxaguatórios no mercado, a gente tem vários princípios ativos, etc. De uma maneira geral, não importa o enxaguatório ele é bom, né? Porque, veja, até um tempo atrás, existia uma
uma orientação da maioria dos profissionais, etc., tal, que enxaguatório não servia para nada, certo? Não é verdade. Mas a gente tem que colocar o enxaguatório dentro do quadrado certinho, que é o quê? O enxaguatório, ele é bom para a manutenção da saúde e não tratamento de doença. Volto a dizer, para o paciente que tem gengivite estabelecida, para o paciente que tem periodontite, usar enxaguatório, jogando o dinheiro fora. 100%. Agora, aquele paciente que tem saúde periodontal, ou seja, escova bem, usa meios de higiene interdental bem, ou seja, os tecidos periodontais estão saudáveis, o enxaguatório ajuda a manter a saúde. Mas, quem faz bem os mecânicos não precisa do enxaguatório. Então, eu brinco assim, enxaguatório é que nem perfume. Se você toma banho direito, água, sabão, bucha, quando termina, se você passar um perfume, você fica mais cheiroso. Perfeito. Mas se você não passar o perfume, você está bem também. Agora, se você não tomar banho e só passar o perfume, depois de 3 dias você está fedendo. Então, aí não funciona. Então, enxaguatório é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Então, agora, o paciente, ele gosta do enxaguatório. Alguns pacientes, eles gostam do enxaguatório por causa da sensação que dá. Porém, tem um lado ruim disso. Porque o paciente, ele pode querer jogar, e eles fazem isso, e dados de pesquisa mostram, a responsabilidade para o enxaguatório e negligencia o quê? O meio mecânico, a escova e a higiene interdental. Veja, a gente não pode esquecer, gente, que todo mundo que está escutando aqui, que vai assistir esse vídeo depois, que higiene bucal, como eu falei, ela não é um hábito. É claro que eu gostaria de ter alguma coisa que eu colocasse na boca, fizesse assim, cuspisse, e eu não precisasse de escova, do fio dental, etc. Seria maravilhoso. Mas não existe isso. Da mesma forma que eu gostaria de sentar em cima de uma cadeira, ela movimentar e falar assim, ó, você já fez atividade física. Não adianta. Então, tem algumas coisas que a gente tem que entender que, apesar do paciente, apesar de estar no mercado, como eu disse, a gente tem que colocar no quadrado certo. Será que podemos fazer a última pergunta e encerrar? Já vai dar 21 horas. Nossa, fomos em frente, hein, Doralice? Tem a Maiana perguntando, profilaxia antibiótica para raspagem periodontal. Em quais casos, de acordo, está recomendado, José? Olha, eu vou falar. Segundo os guias, os protocolos internacionais, a gente só precisa dar antibiótico pré-raspagem em paciente com condição cardíaca genética, certo? E pacientes que tenham cardíaca e próteses que tenham a possibilidade de você ter o quê? A instalação de biofilme, e você precisa evitar a colonização. E o terceiro caso, pacientes com histórico de endocardite bacteriana. Então, condições genéticas cardíacas, e não se preocupe, o paciente que tem condições genéticas cardíacas, ele já chega ao consultório sabendo que tem. As condições genéticas de problemas em válvula, etc., que estão recomendadas a profilaxia antibiótica, não tem o paciente que tenha essa condição
e não sabe que tem. Ele tem outras condições médicas que ele, desde criança, adolescente, jovem adulto, ele já foi diagnosticado e ele sabe. E é uma condição que o próprio médico já fala para ele, olha, se você for no dentista, tem que tomar antibiótico, avisa o dentista, certo? Os pacientes que têm próteses e os pacientes, próteses de quadril, etc., que têm a possibilidade, né, associada a outras condições, e quem tem histórico de endocardite bacteriana. São as 3 condições para profilaxia antibiótica. O restante, pelo amor de Deus, gente, hoje os guidelines, os guias internacionais estão cada vez mais diminuindo a necessidade do uso de antibiótico para várias áreas da saúde, entendeu? Na odontologia, o antibiótico, eu sempre falo, a gente pode até um dia fazer um SIG aqui sobre antibiótico, mas antibiótico, em odontologia, as condições são muito poucas, entendeu? Né? Posso estender um pouquinho, Doralice, né? Só para dar um exemplo. Extração de siso precisa de antibiótico? Não precisa de antibiótico. Instalação de implante precisa de antibiótico? Não precisa de antibiótico. Todas as recomendações, os guias internacionais são muito claros em relação à necessidade do antibiótico. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá certo. Só tem um comentário aqui de uma pessoa chamada Cláudia, mas ela está dizendo aqui os critérios gerais para encaminhar o paciente para atenção secundária, que são as nossas especialidades odontológicas, né? Mas isso fica para uma outra hora, um outro momento, que nós vamos fazer vários protocolos, né? E aí nós vamos convidar os professores para comentar os protocolos, e aí você vai ser convidado para comentar o protocolo de periodontia. Obrigado. Doralice, olha, eu gostaria muito de, só para terminar, gostaria muito de agradecer esse convite, a parceria que a gente está tendo entre a Coordenação Geral de Saúde Bucal, representada aqui por você, e a Faculdade de Odontologia, o Marcelo, o Celso, que estão aí na frente desse projeto. Olha, eu agradeço muito, acho que a gente vai ter muitas coisas boas saindo desse projeto, não só essas conferências que a gente pode levar informação, etc. Eu procurei, como a gente havia combinado, fazer isso de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Eu sou um apaixonado pela minha área e eu estou à disposição se alguém aqui quiser entrar em contato, eu tiro dúvidas, etc. Falo de ciência, mas falo de experiência profissional, porque eu estou no dia a dia do tratamento dos pacientes, Doralice, então, quando precisar, e já deixei aí um gancho no final, não sei se você viu, se lá na frente tiver interesse de falar de doença perimplantar, que é um outro problema que a gente está tendo na nossa população, eu estou à disposição também, e para qualquer outro dentro da minha área, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu, Giuseppe? Acho mesmo que a nossa parceria com vocês aí da FAUSP está sendo muito boa. E uma das coisas boas é esse SIG, né? Então, muito obrigada. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos te chamar, então, para você falar um pouquinho sobre esse problema da periodontia periimplantar, você falou? Não, periimplantite. Periimplantite. Ah, tá. Tá. O implante não é uma coisa muito difundida no SUS, poucos municípios o fazem, mas acho que os profissionais vão gostar de ouvir, porque eles devem também ter consultórios, né, particulares. Alguns profissionais nossos trabalham em algum período nos seus próprios consultórios, né? O que a gente tem visto, viu, Doralice, é que apesar no sistema não oferecer o implante, muitos pacientes, em função hoje de que existem sistemas a custo muito baixo, os pacientes têm optado por fazer em consultórios particulares, mas quando acontecem os problemas, eles acabam caindo no sistema de saúde único de saúde, entendeu? E precisa resolver isso. Então, talvez seja uma informação interessante para os profissionais
do sistema. Tá certo. Há uma pessoa que tinha levantado a mão, mas eu não sei se foi por engano, Deise. Tentardini? Ela realmente levantou a mão, não sei se ela quer falar, fica à vontade, acho que ainda tem uns segundos. É que a gente geralmente faz 2 horas, mas se ela quiser se manifestar. Foi sem que falou aqui. Sem querer. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar mesmo, Dora e Sim. professor Giuseppe. Acho que foi ótimo. Obrigada pela aula e agradeço a todos aqui que colaboraram e que participaram ativamente. Foi bem interessante mesmo. Não dá para a gente esclarecer todas as dúvidas, mas provavelmente o professor Giuseppe vai nos proporcionar uma outra aula, uma outra oportunidade. Muito obrigada a todos e obrigada a Camila também que esteve aqui, que todos os professores que participaram, o professor Marcelo que também estava aqui, o professor Paulo que também estava. Né, Deise? Toda a turma da cooperação. Camila, sim, é verdade. Ela Até mais. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Tudo de bom, gente. Um abraço. Para vocês também. Tchau, Camila. Tchau, Deise. Tchau, José. Nos vemos mês que vem. Sim.